Este podcast é uma produção Reverber. Olá, ouvintes! Está entrando no ar, mais uma vez, o seu programete de História Pública. Esse programete que passeia sobre diversos assuntos, porque a história não está morta, a história está viva. Nada de cemitério maldito nesse programete. Eu sou Pablo Magalhães e estou aqui mais uma vez, feliz em contar com a sua presença. Você que está aí a caminho do trabalho, você que está aí caminho da escola, fazendo seus exercícios, dando aquela faxinada na casa, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, eu não sei que dia você está nos ouvindo, mas muito obrigado por nos ouvir. Saiba que a gente fica muito feliz em fazer parte do seu dia. Como eu falei, eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui acompanhado, dos meus amigos, eles, direto do cemitério maldito das Minas Gerais. Ele, Felipe Monsanto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom falar aos ouvidinhos de vocês novamente. Era pra ser triste. Eu esqueci. Era pra ser triste. É que o Pablo prometeu uma coisa e assim, nos bastidores e assim, era pra ser triste. Esqueci que era pra ser triste. Mas estamos aí, firme e forte. Contente, cantando e seguindo a canção debaixo de uma chuva que Alfenas nunca viu na vida, mas estamos aí, seguindo. E também temos ele, o homem que montou um soviete na beira do Rio São Francisco e desde então luta contra o apocalipse zumbi capitalista, o camarada Cláudio Roberto. E aí, pessoal, beleza? Só que hoje eu tô triste que fui censurado. O episódio de hoje é de um país que eu gosto muito, e aí xingar muito, usar muitas palavras de baixo calão. E aí Pablo disse, se controle, porque aqui a gente não gosta dessas coisas. Não é conteúdo explícito. Eu magoei. Kleber é um comunista mentiroso, né? Que eu não falei nada disso. Eu posso xingar então hoje muito? Sem controle assim, como se tivesse louco. Mas você sofre de síndrome de Tourette, você vai ficar o tempo inteiro soltando palavrão não, aí. A gente vai falar desse país que eu amo muito, né? Aqueles lixo, pau no aro dos Estados Unidos, então... Tá certo. E temos aqui também ela, a mulher que dá tiro na cabeça de zumbi. Internacionais, inclusive. Não é? Porque ela é internacionalista. Catiane Bispo. Oi, gente. Que bom estar aqui com vocês de novo. Já estou montando a minha guerrilha já, hein? Depois dos resultados das últimas eleições, já estou montando a guerrilha. Interessado, chama inbox no Instagram. Kleber, vou te chamar também. Vamos montar um exército de... É nós, estamos juntos. Vambora. Estou me sentindo num episódio... Na verdade, estou me sentindo naquele filme, Zumbilândia. Estou montando minha equipe para matar os zumbis. Aí eu pensei que a gente era os zumbis. Vocês são zumbis. Eu já falei para vocês que você... cemitério maldito aqui não, amigo. A censura! A censura! Que historiante é esse? Pega o histórico aí dos últimos episódios. Você vê o cemitério maldito de Kleber Felipe Monsanto dando tchau pra galera, parecendo que tinha morrido. Viu? Que historiante é esse? Que historiante é esse? Guardarei a minha vida inteira. Enfim. O Brasil não deixa a gente sorrir, Pablo. O Brasil impede. O Brasil, o mundo nos impede de sorrir. Eu entendo eles. Tirando o Felipe, claro, mas te entendo, Kleber. Olha, gente, olha aqui. Eu sofrendo bullying no ar. Bom, estamos aqui hoje reunidos para falar sobre aquilo que aconteceu, né? O Homem Laranja voltou ao poder. O Homem Laranja está de volta à presidência dos Estados Unidos. O que é que isso muda no panorama, na conjuntura internacional? Qual a influência disso pra gente? E outra, tem uma coisa também que me incomoda bastante. A Kamala é heroína? Ela iria salvar os Estados Unidos e o mundo? Kamala é grande defensora dos fracos e oprimidos? Não sei.
Vamos debater sobre esse resultado aí que botou o Homem-Laranja de volta no poder. Mas antes, obviamente, vamos para a central de absurdos da podosfera, a marmota da semana com Cléber Roberto. Marmota da semana. Pablo fica querendo que a gente fique feliz, né? Aí eu pego, vou fazer a marmota, de repente eu pego essa notícia aqui que vem direto do G1. Aí não tem felicidade certa, meu amigo. Lá do G1, secretário de Segurança de Campo Grande elogia Hitler durante reunião. Entre aspas, a Alemanha é potência que é hoje graças ao Hitler. Acaba, pelo amor de Deus, né? Isso aí faltou a muitas aulas de história. Mas vamos lá. Em um áudio divulgado nas redes sociais durante uma reunião com membros do Ronda Ostensiva Municipal, ROMU, o secretário especial de Segurança e Defesa Social de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Anderson Gonzaga da Silva Assis, elogiou a liderança de Adolf Hitler. A gravação aconteceu no começo do ano em uma reunião do secretário, que também é membro da GCM, Guarda Civil Municipal, com guardas que protestavam por melhorias salariais. E aqui o homem falou entre aspas aqui. A Alemanha é a potência que é hoje graças ao Hitler. Estrategista, um cara inteligente. Foi ditador? Sim. Conquistou o que conquistou graças às estratégias e inteligência dele. Eu queria ser um terço daquele líder. Esse aí faltou muita aula de história, viu? Muita mesmo. Se tivesse acompanhado lá o correspondente de guerra, sabia que Hitler era um imbecil estrategista. Mas vamos continuando aqui. Disse Anderson. Ao G1, a Prefeitura de Campo Grande disse que o áudio tem recortes de fala e que é importante esclarecer o ponto sobre o contexto em que o tema foi levantado naquela ocasião. Em nota, o secretário afirmou que o tema surgiu durante uma fala ao qual ele se defendia sobre uma montagem maldosa. Conforme o Ministério Público de Mato Grosso do Sul, MPMS, ainda não há investigação policial sobre o ocorrido. Só lembrando, né, que fazer apologia ao nazismo é crime no Brasil, mas eu acho que não é mais não. Mas aí, como é que a pessoa fica feliz vendo uma notícia dessa? Uma pessoa ligada à política fazendo elogio a Hitler e nitidamente uma pessoa que não teve boas aulas de história, eu acho, na escola, porque para soltar uma dessa, pelo amor de Deus. Pode julgar pela geração aí que, não sei se vocês já viram, tá pipocando aí, pelo menos no meu feed, um bocado de criança fazendo podcast, onde eles se apresentam como especialistas em ganhar dinheiro. E tem um moleque que diz, para que eu vou para a escola se lá na escola só tem coisa que não serve para eu ganhar dinheiro? Se eu for para a escola, eu tenho que ensinar, eu não tenho que aprender mais nada, porque lá não tem nada que me sirva. Para que eu vou estudar sobre a Segunda Guerra Mundial? Pronto, para isso. Para não repetir uma desgraça dessa. É muito complexo, né? Assim, eu estava até conversando hoje um pouquinho sobre a eleição americana, né? Com o Danilo, que escuta a gente aqui, que é muito meu amigo. E a gente estava falando exatamente um pouco sobre isso, sobre como a educação ela foi desmontada, como ela tem sido desmontada, enquanto muitas pessoas falam, a geração que vem aí está vindo forte, vai melhorar, vai lutar pelos direitos, tudo tal. Eu não tenho essa esperança não. Eu acho que a gente ultrapassou uma linha muito perigosa há algum tempo atrás. E eu tenho muita desconfiança de que a educação ela está muito perdida, e se a gente melhorar ela hoje é para daqui 15, 20 anos para poder começar a mudar alguma coisa. Mas infelizmente é isso, e acontece, e a falta da educação acontece isso que o Kleber está falando, conta esses casos aí, não acontece nada, né? As autoridades deixam um cidadão desse falar merda que quiser, do jeito que quiser, sem qualquer punição. Acho interessante essa sua fala, Felipe, porque o que eu vejo é que, principalmente a camada mais jovem, né, mais pobre, mais jovem, tem comprado muito esse discurso do empreendedorismo, né, do faça você mesmo, do individualismo.
E eu vejo isso como um certo distanciamento até do Estado, sabe? Porque quando você fala para a pessoa que, olha, tá tudo horrível, né? Se você continuar acreditando que vai melhorar, você nunca vai sair dessa situação que você se encontra. E o capitalismo vem disso, né? Que é individualidade, né? Faça você mesmo, estado mínimo, ninguém precisa se responsabilizar pela sua vida. E eu vejo que a internet, né? E até esses discursos de coach ajudou muito para que essa discussão começasse. Agora, ganhasse mais força. Então, eu não acho que seja somente, né? Que quando a gente fala da educação, a gente fala que é o tripé da educação, né? Não é só a escola, né? Eu acho que os pais e a comunidade também têm uma responsabilidade muito grande também na formação desses indivíduos. E com a ausência dos responsáveis, né? Dos adultos cuidadores, esses adolescentes, essas crianças ficam cada vez mais na internet, né? Nas telas. E nas telas o algoritmo vai te vender justamente aquilo que sabe que você tem mais predisposição, né? O discurso que você gosta, né? Então ele monta nessas grandes bolhas que a gente vive. Então, nessa direita radicalizada, esse discurso de Hitler que fez certo, né? Hitler era um grande general, olha como era de homens inteligentes, homens que não tinham medo, homens que jamais deixariam, que eu falo que só existe duas classes que se odeiam tanto, que não podem se ver, né, que é os comunistas e os nazistas, né, que um odeia o outro, assim, ferrenhamente, mas era isso, né, ele enfrentou os comunistas, não teve medo dos comunistas, se não fosse o inverno soviético, ele teria também dominado a União Soviética, enfim. Então eu acho que essa coisa, né, esses discursos mais radicalizados, né, mais de red pill, né, eu até brinco, né, esse amor ao macho alfa que eles têm, né, não consegue se segurar vendo outro macho, se radicaliza, né, e fica dentro dessa bolha, e eu acho que principalmente os meninos, né, os meninos que têm mais essa predisposição de gostar desses discursos, né, dessa virilidade. Então, eu acho que tinha que sim, obviamente, né, já que vazou esse vídeo, teria que ter punição, e teria que ser uma punição exemplar para que todos os outros se sentissem inibidos, a ponto de isso não voltar a acontecer. Mas, infelizmente, né. E tem muita coisa que respalda até essa questão dele não receber uma punição. Tem exemplo, Bolsonaro no impeachment da Dilma, ele dedicando o voto dele ao Ustra, sabe? Então, assim, tinha que começar ali, tinha que começar de outros lugares, sabe? E, assim, até para fechar essa coisa que você comentou, empreendedorismo não é empreendedorismo, né? Assim, você falou lá no começo, empreendedorismo não é você ter a sua barraquinha na feira. Empreendedorismo é muito mais que isso, não é você ser Uber ou ser PJ. É muito mais que isso. E você falou uma coisa agora no final que é bem interessante, que é a questão dos meninos do macho alfa. É muito uma crise e um medo do homem branco, hétero, perder o poder e perder a posição de macho na sociedade. De provedor, de dominante. Então, assim, tem muito disso, né? Isso a gente consegue destrinchar aqui em muitas camadas esse assunto, em várias áreas, e rende muito tempo aí. Acho que dá até pra gente comentar até o tema de hoje, né? Que inclusive foi um voto de uma parcela da população também, né? Principalmente os mais jovens norte-americanos, né? Que votaram. Enfim, não vou adiantar aqui o tema, mas o que eu vejo é isso, essa radicalização, né? E os algoritmos estão ajudando cada vez mais a formar bolhas, né? Ilhas que não se conversam, não se cruzam. E eu volto a dizer, né? Se falar de educação, a educação ela é o tripé. E a gente, como sociedade, a gente também tem a nossa responsabilidade nisso. Mais responsabilidade, né? Tenho brincado, né? Mais responsabilidade, né? Porque, enfim, eu não vou adiantar aqui o tema, mas é mais ou menos isso mesmo que a gente já tá falando. Ver um cara como Hitler ganhar admiração, né, de pessoas que trabalham na segurança pública muito me preocupa. Mas, para mim, honestamente, não me surpreende.
Bora lá para o nosso giro de notícias, começando aqui com o UOL. Com superpoderes, Trump vive profecia e testará a democracia americana. Quando Donald Trump assumir o poder em 2025, ele retornará à Casa Branca não apenas com um mandado reforçado por uma ampla vitória do voto popular, mas também com o controle do Senado americano e possivelmente com uma maioria na Câmara dos Deputados. Sua presidência, portanto, testará a própria democracia e a capacidade das instituições de barrar uma concentração de poder que ameaça o Estado de Direito e a República. Não por acaso, em seu discurso reconhecendo a derrota, Kamala Harris fez um apelo aos americanos a manter a lealdade à Constituição americana e não a um presidente. BBC. O que levou mais de 40% das eleitoras nos Estados Unidos a votarem em Donald Trump? As pesquisas de boca de urna da eleição presidencial dos Estados Unidos indicaram, como já esperado, uma margem de 10 pontos percentuais de diferença entre a forma como os homens e mulheres votaram no país. Enquanto a maioria das eleitoras do sexo feminino escolheu a democrata Kamala Harris, a maior parte dos eleitores do sexo masculino foi com Donald Trump, que saiu vencedor da disputa. Ainda assim, cerca de 44% das mulheres que foram às urnas deram seu voto para Trump, uma margem que é pelo menos 2 pontos percentuais maior do que a obtida pelo republicano nas eleições anteriores, quando ele foi derrotado pelo atual presidente Joe Biden. Segundo analistas, as pesquisas de boca de urna contêm imprecisões e a margem de crescimento de Donald Trump entre as mulheres apontada nas enquetes é pequena. G1. Elon Musk diz que vitória de Trump é apenas o começo de suas ambições políticas. Elon Musk foi um dos maiores e mais conhecidos apoiadores de Donald Trump durante sua campanha bem-sucedida para voltar à Casa Branca. O bilionário, que declarou seu voto para o republicano em julho, formou o America PAC e financiou o grupo político pró-Trump com pelo menos 118 milhões de dólares do próprio dinheiro. Já teve um retorno de mais de 20 bilhões em apenas um dia após a oficialização da vitória do republicano. Mas o que ele espera em troca? Na terça-feira, dia 5, dia da eleição americana, ao fazer uma transmissão ao vivo direto de seu jatinho, a caminho da Flórida para participar da festa de apuração dada por Trump, Musk disse aos seguidores que a campanha presidencial de 2024 é apenas o começo de suas ambições políticas. O tempo. Trump vence ao encarnar Destino Manifesto da América. É o maior país dos Estados Unidos e potencialmente o maior do mundo de longe. E agora vamos trabalhar muito para recuperar isso. O discurso da vitória de Donald Trump, proferido na madrugada de quarta-feira, dia 6, na Flórida, recheado de expressões como Era do Ouro e América Grande de novo, mobiliza num discurso simples para o cidadão comum o pensamento do Destino Manifesto, que percorre a história dos Estados Unidos e o ressentismo da promessa não cumprida de grandeza para os norte-americanos. Em sua campanha, Trump aliou seu conhecimento extraordinário do funcionamento das regras do colegiado eleitoral com um discurso mais acessível para o norte-americano médio, morador dos infinitamente mais numerosos condados de baixo índice demográfico, praticamente ignorados na campanha democrata. Ele prometeu uma América forte, com uma resposta imediata de dinheiro no bolso e emprego para um país com inflação anual de 2,1% e 4% de desocupação. E para fechar, Folha de São Paulo. Quem são os evangélicos brancos, os, entre aspas, aqui tem que ser entre aspas bem forte mesmo, lindos cristãos que impulsionaram a vitória de Donald Trump? Kamala perdeu, Trump ganhou, e o resto é história para um bloco eleitoral que se alinha ao empresário por 3 pleitos consecutivos. São os chamados evangélicos brancos. As igrejas brancas operam numa frequência
própria dentro do grupo, predispostas a, entre aspas, as questões raciais pró-branco e patriarcas à ideia de uma família tradicional com o homem sendo chefe de família com uma posição subalterna da mulher, fecha aspas, e afirma Raimundo César Barreto Júnior, professor de cristianismo global no Seminário Teológico de Princeton. O apoio a Trump em outros galhos protestantes, como denominações de maioria negra ou latina, é bem mais bambo, embora haja terreno para ser conquistado ali. Pablo, é com você. Beleza, vamos aqui para o nosso editorial. Foram apenas 4 anos de intervalo, quase o mesmo tempo que separa a invasão ao Capitólio do recente resultado das eleições presidenciais desse ano nos Estados Unidos. Mais uma vez, o Homem Laranja vai ocupar o posto mais alto da nação mais imperialista dos últimos 100 anos, mais ou menos. Talvez 120 anos, mais ou menos. Depois de ser inocentado da acusação de ter estimulado a invasão ao Capitólio em 6 de janeiro, que visava impedir a certificação da vitória do presidente eleito Joe Biden. Para o impeachment se concretizar, eram precisos 67 votos dos 100, ou seja, 2/3 do Senado, dividido entre democratas e republicanos, meio a meio. Foram 57 votos a favor da condenação e 43 contrários. Impune, Trump volta à cena do crime de posse do cargo de presidente, podendo outra vez implementar sua visão política fascista. O que essa vitória significa? E a quem serve essa vitória? Apesar da reprodução na grande mídia do discurso de que os Estados Unidos são a maior democracia do mundo, a verdade é que o sistema de eleição dos norte-americanos é o mais excludente possível e serve para que setores da burguesia se alternem e mantenham o poder em suas mãos. A falsa oposição entre democratas e republicanos não passa de uma fachada, que supostamente justificaria a existência de ideologias diferentes. No final das contas, fora uma ou outra presença de ideais progressistas ou reacionários de um lado ou de outro, ambos os partidos são apenas meio de manutenção das classes mais endinheiradas no poder. Sem dúvida, o Homem Laranja foi a pior escolha possível para os norte-americanos. Trump representa uma política violenta de pureza racial em pleno século XXI. Seu ódio aos latinos e aos imigrantes de origem árabe exemplifica uma perspectiva racial que só vai encontrar paralelo no movimento supremacista da Ku Klux Klan ou na solução final nazista. Trump representa um nacionalismo extremista e fascista, e ele representa a burguesia que defende esse tipo de ideologia nacionalista e de supremacia branca. Só que eu fiquei cansado também com políticos do campo progressista no Brasil fazendo campanha para Kamala Harris. E mesmo certo movimento nas redes de perfis contra Trump, promovendo posts em favor da candidata democrata, surgindo até um famigerado Axé Kamala, uma música em apoio à candidatura de Kamala Harris. De Chique-Chique na Bahia a Washington, dos Estados Unidos. Não, Kamala não é uma política de esquerda, nem progressista, muito menos anti-imperialista. Vamos tomar o caso do genocídio em Gaza como exemplo. Kamala é casada com Doug Emhoff, ativista pró-Israel. Ela, então vice-presidente, concordou com a decisão do Partido Democrata, partido dela, de impedir qualquer discurso pró-Gaza na Convenção Nacional do partido em Chicago. A Kamala recebeu mais de 5,3 milhões de dólares em doações eleitorais do lobby feito pela AIPAC, que é a AIPAC, Comitê Americano de Assuntos Públicos de Israel, só no primeiro semestre de 2024. A democrata jamais protestou contra a perseguição a estudantes e reitores de universidades, onde grandes manifestações pró-Palestina aconteceram nos Estados Unidos nos últimos meses. Em vários comícios até, a Kamala, irritada, pediu que esses manifestantes, em defesa de Gaza, procurassem os eventos do Trump, porque, segundo ela, isso estava atrapalhando a missão de derrotar o republicano nas eleições. Enfim,
Kamala não fez nada para barrar o genocídio cometido por Israel, apesar de ocupar uma das posições mais importantes da política norte-americana. O que é que Kamala representa? Kamala representa uma outra parte da burguesia norte-americana que defende o internacionalismo imperialista dos Estados Unidos e a manutenção desses Estados Unidos como senhores da guerra. Veja, são dois caras, são dois indivíduos políticos, Trump e Kamala, que representam duas faces da burguesia norte-americana. Uma que defende um nacionalismo extremado, uma perseguição a pessoas de fora e uma espécie de fechamento dos norte-americanos em si, naquela doutrina do isolacionismo, muito característica do início do século XX nos Estados Unidos. E o outro lado é um lado internacionalista do imperialismo, que é aquela ideia da presença norte-americana em diversos locais, para impor o poderio militar e demonstrar que os norte-americanos são os donos do mundo, que é a burguesia a qual Kamala serve. Venceu a burguesia a qual Trump serve. O que é que isso vai simbolizar? O que é que isso significa? Essa questão da vitória de Trump é algo que não é, digamos, inesperado, não é algo que surpreendeu todo mundo, não é surpreendente. É algo que vai incitar ainda mais aqueles grupos de extrema-direita, né, que existem por aí. Aqui no Brasil mesmo, o pessoal da extrema-direita adorou isso. E aí muitos acham, agora Trump vai fazer embargos contra o Brasil porque o presidente do Brasil é comunista, no caso Lula. Olha a paranoia desse pessoal imbecil. E logicamente nunca vai ocorrer isso. Na verdade é mais fácil ocorrer o contrário, porque os Estados Unidos estão vendo cada vez mais a presença chinesa na América Latina, então eles querem que ocorra muito mais esse estreitamento de relações econômicas, principalmente entre Brasil e Estados Unidos. Mas voltando aí para a questão da eleição, como o Pablo bem disse, gente, essa questão de Trump ou Kamala era tirar 6 por meia dúzia, dado algumas modificações. Logicamente, Trump tem esse viés autoritário fascista que foge, digamos, da curva ali americana, de presidentes que também dão golpes de Estado em nações, incentivam revoltas populares, tudo isso para tentar manter o status quo da nação norte-americana, dos estadunidenses. E essa questão de Kamala, ela ter digamos, se silenciado com relação a Gaza, é algo que não surpreende, gente. Não surpreende. Vamos só lembrar aqui do caso brasileiro dos grampos que ocorreu no tempo, acho que foi com Dilma. Foi com Dilma. Quem era o presidente? Obama. Quando o Moro apoiou a destruição das nossas grandes empresas, no caso, por exemplo, Odebrecht, naquele Lava Jato. Quem era o presidente? Obama. Quem é que faturou com isso? As empresas norte-americanas que, de novo, ganharam um espaço gigantesco na América Latina para fazer seus empreendimentos. Ou seja, a gente não pode esquecer essas coisas, não pode ficar, coitadinha da Kamala, ela representava a esquerda americana. Gente, só se esquerda for outro adjetivo para pessoa de direita, capitalista neoliberal. E aí eu literalmente tô surtando, tô ficando doido, tô assim enlouquecendo quando vejo esse pessoal dizendo isso. Kamala e Trump são origem do mesmo fato, daquele fato que vem ali desde o Destino Manifesto americano, da política do Big Stick, da grande frota branca, que a gente vai abordando aos poucos durante aqui esse episódio, que são eventos que os Estados Unidos sempre insistiram em demonstrar o seu poderio contra os outros, em especial poderio militar, e já que se não consegue através
da política e das ameaças, vai conseguir através da força direta. Vamos continuando aqui para não tomar tempo do restante da mesa. Tem uma coisa nisso que o Kleber falou que é muito interessante, que a esquerda americana ela é totalmente diferente da esquerda brasileira, da esquerda no resto do mundo, né? Então, assim, tem um meme, eu não sei se vocês já chegaram a ver, no editorial o Pablo estava falando, eu lembrei desse meme, onde tem um avião jogando bombas em Gaza e na Palestina, representando American Great Again, e embaixo um outro com bandeira LGBT, com Black Lives Matter, coisas assim, também jogando bombas na faixa de Gaza e na Palestina. Eu lendo o material do roteiro de hoje, me lembrou muito uma questão de pensar na seguinte coisa. A gente viveu nos últimos vamos colocar, depois da Segunda Guerra Mundial, ali durante a Guerra Fria, até no meio dos anos 2000, até mais ou menos a época do estouro da bolha americana, bolha imobiliária americana, se vivia uma sensação de domínio do imperialismo americano no mundo, de uma presença do imperialismo americano em todas as regiões do mundo, e um bem-estar social muito grande ali, né, de progresso, de desenvolvimento, tudo, enfim. Se a gente parar para pensar, os Estados Unidos ele nunca se recuperou, entre muitas aspas, daquela crise que aconteceu ali em 2008, 2008 e 2009, com a crise imobiliária, e desde então tem esse mal-estar econômico, tem esse mal-estar social que o progressismo não aconteceu. E aí vem uma coisa que eu acho que eu não lembro se a gente comentou fora nos bastidores ou se a gente chegou a comentar aqui, aquela sensação de não as coisas não estarem bem e eles quererem, né, se recuperar, querer crescer, querer voltar a ter aquele bom bem-estar, e as coisas não acontecem, e aí vem alguém que fala que aquilo pode ser feito de uma maneira extrema, de uma maneira extremista, e é onde surgem esses outsiders aí, como surgiu o Trump e surgiram outros no mundo. No Brasil, o Bolsonaro, o Boris Johnson na Inglaterra e por aí vai. Então eu acho que vem muito desse fato, né, dessa tentativa de buscar um bem-estar social, de querer ser grande de novo, de ter o progresso em si de novo e de ter o domínio do poder na mão de poucas pessoas, né? Então, assim, igual se busca ali, né? Igual teve uma matéria aqui, estava no Instagram agora há pouco, que a vitória do Trump aumentou a fortuna das 10 pessoas mais ricas do mundo. Então, assim, é a tentativa da manutenção do poder em poucas mãos, né? Eu acho que tem muita coisa para discorrer aí ao longo do episódio ainda. Olha, Felipe, eu vou começar aqui falando que eu não acredito que exista esquerda estadunidense. Não existe esquerda estadunidense. Os democratas, os republicanos, se você fizer uma análise ao longo aí dos 100 anos, né? Vou colocar os últimos 70 anos, né? Que eu acho que aí fica mais... o pós-guerra fica mais fácil de identificar. Os últimos 70 anos você vai ver que muda pouca coisa, né? Muda, sim, a forma como cada um atua, né? O isolacionismo, que é típico dos republicanos, né? Que é vamos tornar a América grande, né? Que é essa falácia deles, né? Que é a doutrina Monroe, né? Que esse destino manifesta a doutrina Monroe. Foram os princípios que, na verdade, eles casaram justamente para falar sobre essa cultura expansionista norte-americana, né? Enquanto a doutrina Monroe falava que a América, veja que a América para os americanos não é só os Estados Unidos que eles dizem. A América é o continente mesmo, né? É o continente americano. Então, eles queriam impedir que o continente americano fosse recolonizado pelos europeus. É isso que a doutrina Monroe pregava. E o Destino Manifesto, né, é uma crença de que os norte-americanos eles eram a nação escolhida justamente para isso. E não só para... Eles tinham uma vocação divina, como também eles poderiam expandir, né, esse domínio pelo mundo inteiro.
Então, E se vê isso muito no discurso do Trump, né? Durante toda a campanha e como ele fala, né? Ele resgatou, né, esse Destino Manifesto, ele resgatou algumas frases, inclusive, do que ele utilizou em campanha. Ele fala muito desse Destino Manifesto, né, que tem até uma arte, não sei se vocês já viram essa arte, que é uma mulher branca, toda casta, pura, escolhida, luminosa, grande nessa arte, e os nativos norte-americanos correndo dela, né, que eram os animais que eles veem, né, como se precisasse ser salvo, né, por essa figura mítica. Então, eu não acho que exista esquerda nos Estados Unidos, né, entre democratas e republicanos. Um sopro de ar fresco, que aí vocês viram que a própria estrutura fez com que ficasse muito no ostracismo, até no descrédito, foi Bernie Sanders, né? Que era um professor, vinha de um outro pensamento. Então, enquanto os republicanos falam de tornar a América grande, ou América para os americanos, os democratas, eles intervêm mesmo, eles patrocinam guerras, eles sofrem um lobby pesadíssimo da indústria armamentista norte-americana, né? Então, eu não acho que tem esquerda nos Estados Unidos, no máximo liberal ali, que dá aquela maquiada, sabe? A gente defende, mas não defende muito. Né? A gente defende enquanto os nossos negócios não atrapalhar. Né? O Lula se manifestou abertamente a favor da Kamala Harris. Eu acho, Catiane, aqui, e aí eu falo como um internacionalista, eu acho que o governo brasileiro tem que ser governista. Quem assumir lá é governista. Mas o Lula é uma pessoa que ele é ele, independente de qualquer orientação que você dê. Né? O Trump não vai deixar de fazer negócio com o Brasil, porque o Lula falou que apoiava a Kamala, é um simples alinhamento ali, né, entre o Trump, que é a representação do fascismo, ou dizer que até o neonazismo norte-americano, obviamente que você vai para o menos pior, que é uma escolha que a gente faria naturalmente aqui. Eu acho o que eu penso que os próximos caminhos, né, o que a gente pode esperar dessa vitória do Trump, além, obviamente, dessa presença muito forte do empresariado norte-americano, né, até ele, não sabemos se é brincadeira ou não, que ele falou que o Elon Musk vai fazer parte do governo dele, né, ajudando a economizar algumas coisas que os democratas devem ter deixado a dívida pública norte-americana ainda maior, né, como se no governo dele não tivesse. Né? Então, o que eu acredito que vai acontecer é isso, né? Aumentar ainda mais a desigualdade. Ele falou que não vai aumentar os impostos, diferente da campanha da Kamala. Eu acho esse número, né, essa reeleição do Trump por número de votos também, além do voto eleitoral, para mim, que confesso que foi uma surpresa. Eu realmente pensei que a Kamala venceria, mas eu pensei que a Kamala venceria com assim, muito próximo, sabe, assim, sei lá, três estados dariam esse voto para ela. Não imaginei que o Trump ganharia em número de votos e voto eleitoral. Mas quem afirmava que o Trump fosse ganhar, dizia que os americanos existia uma insatisfação muito grande dos estadunidenses com Biden, com a figura principalmente do Biden, e a Kamala também, por ter sido tão apagada e utilizar de propostas que foram feitas pelo Biden lá atrás. Então, o que eu acho que existiu sim esse desgaste, e eu vejo que também isso pode respingar até na gente. A gente poderia olhar para isso e já pensar em 2026. Não acho que está cedo demais para pensar nisso, porque o Brasil, vejo que existe um cenário um pouco parecido com isso. Né? Por exemplo, foi feita uma pesquisa que o americano sentia que eles estavam em recessão, quando na verdade eles tiveram um superávit. Mas a população, né, o norte-americano, ele estava enfrentando uma inflação enorme, então não chegava, esse superávit não chegava até a camada da população. Então esse desgaste com a figura do Biden, né, esse dinheiro que ele dava que ele doou, né, junto com a OTAN para o Zelensky, né, meio que de forma até
escondida, né? Porque não pode dizer que é a OTAN, né? Mas então isso gerou um desgaste muito grande no norte-americano, e populações que antes não votavam no Trump preferiram votar no Trump para que ele voltasse ao poder do que votar de novo no Biden, porque são só dois candidatos, né? Houve também no Michigan algo que, assim, né, que eu não sei se os colegas viram, mas no Michigan, por exemplo, ninguém votou nem no Trump nem na Kamala. Eles preferiram votar numa candidata que agora eu esqueci o nome dela, vou buscar, do Partido Verde, justamente como um voto de protesto. Mas eles votaram. Não ganhou nenhum voto, né? Mas eles votaram como protesto. Então, o que eu vejo, assim, é que existe esse desgaste muito grande, principalmente quando você utiliza pautas, por exemplo, de justiça social, como foi feito pelos democratas, de modo tão vazio e pouco atuante também, né? Então, o que eles chamam, né? Inclusive o Elon Musk adora encher a boca para falar contra essa agenda woke, né? Então, eu acho que pra gente, assim, que olha, e eu vejo também isso um pouco nas eleições que a gente teve aqui no Brasil também, que existe uma insatisfação da população com figuras que já estão no poder, de falar que são contra o que já está acontecendo e que eles mesmos estão fazendo, sabe? Então isso dá uma descredibilizada na pessoa, e aí eu acho que é o pior voto de protesto que tem, você colocar uma figura como o Donald Trump de novo na presidência. Mas foi uma escolha, e eu acho que o americano médio, né, os eleitores americanos, eles votaram totalmente pela promessa do Donald Trump de tornar a América grande de novo, né? Porque é assim que eles pensam, eles têm, né, esse pensamento. Então eu acho que isso é sintomático, né, de uma causa que tem se estendido aí, diria, sei lá, nos últimos 20 anos ainda, acho que diria até que mais, né? Acho que lá em 2008 ainda, na crise dos bancos, né, das hipotecas norte-americanas, começou lá atrás, né, bem lá atrás isso, essa insatisfação do norte-americano, empobrecimento, principalmente das camadas mais pobres norte-americanas, e como o Estado tem agido contra isso, né? Então acho que é um combo de situações que levaram a essa reeleição de Trump, que eu imaginei, honestamente, que não aconteceria. Eu gostaria de levantar uma questão aqui relacionada ao poder que está por trás do poder. As eleições presidenciais norte-americanas, elas são palco para disputas políticas que não estão à vista da população. A disputa não era necessariamente entre Kamala e Trump. A disputa estava nas mãos de grupos muito mais poderosos do que eles. No editorial eu fiz uma menção, mas eu vou tentar explicar isso de uma forma mais destrinchada agora. Trump e Kamala, eles representam o mesmo espectro político. Eles estão à direita, eles estão ligados a uma política liberal, só que com dois vieses, que são distintos. Eu vou tentar explicar mencionando um outro personagem que nem é lembrado por ninguém. É um cara chamado Dick Cheney. Dick Cheney foi vice-presidente de George W. Bush em seus mandatos. Dick Cheney, ele não era político de, assim, grande projeção norte-americana, mas ele era um grande capitalista. E ele é conhecido como o grande arquiteto da guerra no Iraque. Por que ele é o grande arquiteto na guerra no Iraque? Porque ele era um cara que queria levar a paz e a democracia para o Iraque? Não. Porque ele estava ligado à indústria bélica, à indústria das armas. E porque ele queria petróleo no Oriente Médio. Então, o que foi que ele fez? Ele orientou, guiou toda a política externa norte-americana para esse fim. Esse mesmo Dick Cheney, ele estava apoiando um candidato nas eleições. Vocês sabem quem era esse candidato? Nessas eleições agora? Kamala Harris. Ele apoiou Kamala Harris. Por quê? Porque Kamala Harris representa a política do imperialismo internacional. A coisa da intervenção no Oriente Médio. Então, veja, um cara que era vice de um republicano, que o Bush era republicano, ele estava apoiando a democrata. Por quê? Porque ela era a candidata que ia defender os interesses da burguesia internacional.
A ideia da burguesia de buscar o imperialismo por meio das armas internacionalmente. O Trump está ligado a um setor da burguesia que quer uma política mais ligada à política nacionalista, ultranacionalista, que aproxima muito os Estados Unidos do Destino Manifesto. O Destino Manifesto, ele é uma representação ideológica da busca por essa terra prometida aos norte-americanos, que são a 13ª tribo de Israel. Eles foram escolhidos para vir para esse local. Essa política, essa ideologia é uma ideologia nacionalista, extremista, e que é a base para muito do pensamento fascista do século XX. Por exemplo, é a teoria do Destino Manifesto, a ideologia do Destino Manifesto, que diz que os norte-americanos precisam de espaço vital para crescer. Que espaço vital é esse? A América, o continente americano. E aí, daí vem derivada a política do Big Stick, né? A América para os americanos. A ideia de que esse espaço é um espaço vital que precisa ser protegido da invasão externa. Essa proteção é uma proteção nacionalista. É a ideia de você se fechar. Você se fecha. Aí, nessa política que o Trump representa, não entra, por exemplo, a manutenção de tropas no Oriente Médio, não entra intervenção em outros países. A ideia é, fecha-se, e os interesses dos norte-americanos estão nas Américas. Não está no Oriente Médio, não está na Europa, não está em qualquer outro lugar. Nas Américas. E aí vai lá. Dentro das Américas vale intervenção. E aí vocês devem lembrar que o Trump queria invadir a Venezuela para pegar o petróleo. É válido. Está dentro da ideia nacionalista. Porque a América é todo o continente americano só para eles. Então esses dois espectros, eles representam políticas distintas. Ambas representam os Estados Unidos sendo, como é que eu posso dizer, donos do mundo. Só que para essa política nacionalista do Trump, esse mundo está restrito para as Américas. Essa política é a mesma política que fez com que os norte-americanos sequer quisessem entrar na Segunda Guerra Mundial. Eles não queriam. Eles já comerciavam, era lucrativo para eles, e eles não entravam. Por quê? Porque, de acordo com a ideologia vigente da época, o interesse norte-americano é em seu próprio território. Qual é o seu território? As Américas. A Europa não faz parte disso. Depois é que vai tomar voz e tomar mais desenvolvimento essa outra vertente internacionalista, que é a ideia de você, então vamos conquistar, todo mundo é nosso e vamos adiante, que é essa outra vertente. Então venceu a burguesia nacionalista. Essa burguesia nacionalista financia o fascismo de Trump. Trump é um cara fascista, de acordo com um dos seus funcionários de gabinete, salvo engano, ele falou aí a rodo, não lembro o nome dele, mas se pesquisar na internet, acha. Os meus colegas, se forem rápidos aí, conseguem encontrar o nome dele. É um cara que fazia parte do gabinete de Trump, saiu, talvez brigado com ele, e começou a dar com a língua nos dentes. E falou que em várias reuniões ele mencionava Hitler como exemplo. Olha, Hitler, nós devemos ser generais como Hitler. Olha, Hitler defendia a limpeza étnica, eu não acho errado. Por quê? Aqui em nosso território é mais uma política nacionalista. Precisamos limpar e deixar a América só para os americanos. É uma política racista, de limpeza étnica, que tem a ver com a supremacia branca, mas principalmente tem a ver com o Destino Manifesto. O Destino Manifesto justificou o genocídio, a chacina dos povos nativos no continente americano. E essa mesma ideologia justifica a expulsão, o extermínio, prisão, extermínio dos povos latinos. Por exemplo, Porto Rico. Porto Rico é visto como um subpaís. As pessoas são vistas como sub-humanos. Tal qual os nazistas nos anos 30, 40 viam judeus. Então, essa política nacionalista fascista, defendida por parte da burguesia norte-americana, venceu as eleições. E aí, para isso, usou a classe trabalhadora. Usou a classe trabalhadora em que aspecto? Está faltando comida, o povo está com fome, o povo quer trabalho, o povo está sofrendo, o povo está fudido.
A resposta mais rápida é: a culpa é dos imigrantes, bota essa desgraça para fora que a gente resolve. A resposta fascista sempre será mais fácil. A resposta fascista sempre será mais rápida. É só eu matar o meu vizinho porto-riquenho, aquele rato, e aí tudo volta ao normal. Venceu essa burguesia, essa desgraça dessa burguesia. A outra burguesia é a burguesia liberal, imperialista, internacionalista. Não é internacionalista de relações internacionais, pelo amor de Deus, Catiane. Por favor. De você. É aquela que vê os norte-americanos como donos do mundo e o mundo sendo seu celeiro, seu quintal e aonde eles vão fazer essas coisas. É essa burguesia com viés internacional que vai criar a OTAN. A contragosto da burguesia nacionalista, que não queria que a OTAN fosse criada. Então, são essas burguesias que estão brigando. O circo eleitoral norte-americano é uma grande farsa. O esquema é esse. São duas burguesias. É uma burguesia, na verdade. É uma classe burguesa rachada no meio, com ideais distintos. Todos eles levam a um fim comum. Morte, destruição e os Estados Unidos mandando em tudo. Mas elas têm vieses distintos, caminhos distintos para o mesmo destino. Essa é a questão. É tudo uma grande farsa. Aí tudo bem, vai lá. Existem outras questões menores, ligadas diretamente ao interesse do eleitorado, que foram contempladas por Trump. O povo está com fome, comida na mesa. O povo está desempregado, mata ou manda embora os desgraçados dos imigrantes. Fecha a fronteira. Essas respostas foram ao encontro dos anseios da população norte-americana. Kamala adotou um outro discurso. Talvez ela tenha atingido as pautas identitárias. Talvez ela tenha dado mais atenção a essa questão desses discursos mais com as palavras de ordem, que alguns analistas estão dizendo que não faz mais sentido, porque os anseios da classe trabalhadora são outros, não as questões identitárias. Mas isso é poeira, é a poeirinha pequenininha numa sujeira bem maior, sabe? Então, infelizmente, é um jogo de cartas marcadas e quem ganha sempre é a burguesia. Catiane mencionou o nome do cara, John Kelly. John Kelly foi o cara que saiu falando à torta e à direita. Só lembrando que essa questão dessas políticas internacionais, a gente tem duas que é bem importantes, que são sementes de tudo que a gente está vendo hoje em dia, que é lá no período do governo de Theodore Roosevelt, que foi o corolário Roosevelt, que foi aqueles que na mensagem anual do presidente, que ele fez em 1904, ele declarou que os Estados Unidos estavam dispostos a fazer intervenções militares em países que pudessem estar sofrendo alguma crise política ou tivesse sua dívida externa, ou seja, dívida financeira, diretamente ligada aos Estados Unidos. Ou seja, indicando realmente a intervenção norte-americana, que até hoje nós vemos aí os memes, as piadas, mas ocorre que é a águia americana levando a democracia para determinados países, que não leva a democracia nenhuma, só levando destruição, ditaduras, genocídios, mas essa ideia intervencionista surgiu aí, lá no início do século passado. E lá no início do século passado, essa mesma política intervencionista americana teve outro ápice, que foi que é pouco conhecida, mas que foi muito relevante, que foi a Grande Frota Branca, que eram vários navios de guerra norte-americanos, grandes encouraçados, que foram pintados de branco, dando a entender que era uma frota que estava fazendo uma navegação de paz, mas não eram navios simples, eram navios de guerra, canhoneiras, com canhões potentes, e era uma demonstração de força da Marinha Americana, e eles fizeram a volta em torno do planeta, fizeram essa circunnavegação, ou seja, deram a volta, demonstrando seu poderio. Ocorreu ali no final ali do governo também de Theodore Roosevelt, ali em 1907 a 1909, e isso daí é outro
demonstração do seu mesmo poder, do poder intervencionista. E há até algumas charges do período que demonstram isso, toda essa, digamos, política intervencionista americana, que era uma das charges que até ocorre em Enem, livros didáticos, enfim, quando se vai falar da política do Big Stick, é a foto de Theodore Roosevelt. Vocês imaginam aí aquela foto, aquela ilustração preto e branco de Theodore Roosevelt. Ele está com uma cordinha segurando alguns navios como se fosse um carrinho, aqueles carrinhos de criança, mas eram os navios de guerra dessa grande frota branca. E na sua mão, o quê? O Big Stick, o grande bastão, o grande porrete, que segundo que é de um ditado, de um dizer africano, que dizia: fale suavemente, mas sempre leve o seu porrete. Ou seja, você vai falar macio com determinada pessoa, mas se ela se exaltar com você, você parte para a violência. E era essa a política de Theodore Roosevelt que está valendo até hoje quando se fala dos Estados Unidos. Suas intervenções, suas guerras, vendas de armas, incitando a nação a lutar contra a outra, para dessa forma atender seus anseios. Mas aí é algo que daria um podcast aí de 3 horas se fôssemos explicar tudo isso. Mas a gente lembra que essas sementes imperialistas norte-americanas de intervenção estrangeira têm suas sementes ainda lá no início do século passado. Não é algo recente ali da guerra do Iraque contra Saddam, não. É muito mais antiga. Até para me justificar, né? Essa questão que eu falei de esquerda e direita foi mais uma questão de mostrar o oposto, o oponente, né? Ali no momento da eleição, o que seria isso ali dentro da eleição americana. E essa questão do imperialismo, até se a gente parar para pensar em comportamentos, em tendências, tudo, isso busca sempre lutar pela dominância dos Estados Unidos, seja ela pelo lado que for, por qualquer parte que esteja, seja na cultura, seja na economia, seja na estética, muitas das vezes. Então, assim, tem muito essa questão do imperialismo e desse domínio que eles buscam e dessa referência, né? Até tem um texto que eu compartilhei lá no roteiro, que eles estavam falando a respeito da questão da democracia, do risco da democracia e o que eles se vangloriam tanto da referência como democratas, como a democracia superior, como eles são livres, como eles têm a possibilidade de ser quem são, quando são e ser a referência para o mundo. E isso, de certa forma, com o que está acontecendo, com os movimentos que têm acontecido agora, com as eleições, não só com a eleição, né, com esses últimos anos, desse movimento de supremacia, o quanto isso está desmoronando e o quanto isso eles estão demonstrando realmente quem eles são. Que sem essa questão do imperialismo e a questão da dominância e de ser essa limpeza que eles tanto buscam aí para o poder americano, para a população americana. Que eu quero estar viva para ver a queda desse império, apenas isso. Interessante, né? O Kleber falou um pouco sobre esse Big Stick do Roosevelt. A gente nunca sei falar o nome desse cara, enfim. E isso é muito atual. Eu lembro. A China tem um problema, né, muito grande com Taiwan. E eu lembro da provocação que os Estados Unidos fez há 2 anos atrás, inclusive corroborada ainda, né, aplaudida e apoiada, não às claras, mas nos bastidores por Biden, né, que foi a visita da então líder do Congresso americano em Taiwan, como se fosse uma representação, uma visita diplomática, né? Sendo que Taiwan pertence à China, né? Então, essa política de sorrir a cena, olha como a gente escuta, a gente é democrata, como a gente quer levar ao mundo um pouco de como é bom ser
viver aqui na América, né, aqui nos Estados Unidos, é uma mentira tão mal contada, né, que foi reforçada através, obviamente, de Hollywood, né? Hollywood tem um papel muito grande nisso, mas filas enormes de pessoas, né, principalmente os afro-americanos, para conseguir comer, porque não conseguem nem alimentação, pessoas que estão desempregadas há mais de um ano. E aí foi o que o Pablo disse, né? Então quem é o culpado? O culpado são os imigrantes, porque se os imigrantes não estivessem aqui, você teria o seu emprego. Lembro que na campanha o Trump ainda usou esse termo, né? Black job, né? Trabalho de preto, né? Que ele falou, né? Que até a ginasta Simone Biles fez um meme com ele, né? Falando que eu estou aqui me preparando para ganhar minha medalha no meu black job, né? No meu trabalho de preto, que ela brincou, ela ironizou ele, né? Então é muito mais fácil você apontar o imigrante, né? Aquela pessoa que está no seu país como o culpado, né? Como se fosse ele o culpado do seu país estar em recessão. Não está em recessão, tá? Os Estados Unidos não está em recessão, mas a política armamentista e a falta de apoio, principalmente a camada mais pobre, e a camada mais pobre ou o imigrante imigrante de modo geral, mas a maior parte deles são latino-americanos e chineses, né? Então é um dado do perfil do imigrante que está nos Estados Unidos. Mas o afro-americano, o negro afro-americano, o desemprego é quase 3 vezes maior entre eles. E eles culpam justamente quem? Eles culpam os imigrantes por isso. E um dos fatores que tem puxado, né, que eles colocam como um fator decisivo para a inflação norte-americana estar acima da média, dizem eles que são a alta do emprego, né? O discurso neoliberal, né? Os salários estão muito altos. Então é isso que está causando a inflação aqui. Então, até nisso, né? Até eles culpam o trabalhador, né? A camada mais pobre, pela culpa da inflação. E aí se tem uma provocação que se diz: bom, se vocês vão mandar todos os imigrantes, né? Pelo menos os que estão ilegais, embora, alguém vai ter que ocupar esses trabalhos, nesses empregos. Vocês vão pagar o que eles querem? Então a inflação não vai ficar tão alta quanto vocês estão falando? Então, assim, não tem como explicar, né? É o berço do intervencionismo, é um império mesmo, sabe? Os Estados Unidos é uma ilusão, sabe? É uma ilusão, e eu fico feliz que muita gente esteja vendo, né, mais às claras, né, a derrocada desse império. Vejo que a dívida pública dos Estados Unidos está 30 trilhões, né, de dólares. Né, mas ao mesmo tempo as pessoas morrem em portas de hospitais porque não podem ter plano de saúde, né, mas você pode comer um McDonald's por $2, olha só que legal, né? Você pode, sei lá, ir para Disney, né, porque está no seu país. Então é uma fábrica de ilusão. Eu acho que o Trump vai acelerar ainda mais esse processo de derrocada. Eu acho que sim. Não sei se Trump vai tentar contra o que eles, né, se vangloriam de ser o berço da democracia. Não sei se ele vai tentar. Ele já fez uma tentativa na última eleição. Não sei se ele vai tentar. Ele está com a maioria do Congresso. Se ele vai emplacar alguma lei para que ele possa se reeleger, enfim, ou ficar tempo indeterminado também. Acho que a guerra na Ucrânia, Zelensky vai precisar negociar, mas Israel volta muito mais fortalecido com a vitória de Trump, assim, sai muito mais fortalecido. Então o Oriente Médio eu acho que vai ter mais, que a guerra pode ganhar, aumentar, né, contornos maiores nos próximos meses ou, sei lá, próximo ano. Mas eu também acredito que a negociação com o Brasil não vai ser afetada, porém, e tem indícios disso também, que há uma presença muito forte de norte-americanos, né, de estadunidenses em alguns, principalmente em embaixadas e consulados, e eles estão assistindo de perto o governo brasileiro e intervindo, inclusive, em algumas áreas para que
dar essas informações mais privilegiadas ao governo norte-americano. Então a gente está sendo vigiado, não tenho dúvida. E a América Latina está dividida, né? A América Latina também está com seus problemas locais. Então eu acho que a gente tem um cenário aí bem, bem complexo pela frente. Enfim, né? Eu acho que o grande irmão, né, que a gente fala, né, o olho do grande irmão, tá muito perto, assim, da gente. Acho que o Brasil e a Colômbia, de longe, são os países que estão visando aqui na América Latina, que são com 2 governos progressistas e mais atuantes, né, coisas que eles não gostam, principalmente depois desse eixo dos BRICS, né, depois dessa audácia brasileira de querer montar um grupo com uma moeda própria, né, de um alinhamento com Rússia e Irã, inclusive, e a China. Então é isso que eu vejo assim, nos próximos anos. E outros desdobramentos também internos, que eu acho que pode ser que haja uma efervescência interna nos Estados Unidos nos próximos meses, principalmente as camadas, né, os imigrantes, principalmente, que são a camada mais pobre e mais desamparada legalmente, vamos dizer assim, e os afro-americanos, né? Porque esse movimento do Trump, que depois reverberou no Brasil, justamente, não sei se vocês vão lembrar, assim que o Trump ganhou, nos primeiros meses da vitória dele, teve uma manifestação de neonazistas da Ku Klux Klan, com aquelas chamas, não sei se vocês lembram disso. Então, acho que vai fortalecer ainda mais esse tipo de movimento dentro dos Estados Unidos e fora também. Eu acho que é uma vitória para direitas, né? Grupos principalmente nacionalistas, fascistas e neonazistas, que está acontecendo não só nos Estados Unidos, mas também, enfim, no mundo inteiro. Bem-vindos ao quiz com a pergunta inédita. Cláudio Roberto tem prêmio. Peguei você de surpresa? Não, porque é um prêmio muito bom. É um prêmio excelente aqui que todo mundo vai querer e é um prêmio assim que dá para enfeitar bastante o quarto. O prêmio é um pôster dos presidentes estadunidenses que foram humanitários e democráticos com a América Latina. Que beleza. Então, é um pôster em branco. É um cartolina em branco. É abstrato. Bom pra desenhar, né? Ué, não vai ter o Obama? O Obama não ganhou o Nobel? Acho que é ele, né? Será que vai ter ele? Eita, a dúvida, será? Vai ser o Obama? Falou que o Lula era o cara, né? Sabe o que é engraçado? O Obama, ele ganhou o Nobel no momento em que, segundo dados, eu falhei em não trazê-los aqui, mas a informação que eu tenho é que foi o presidente que mais colocou tropa no Oriente. Sim. Ué, ele não mandou bombardear o Afeganistão no dia que ele estava fazendo a oração do Cristo Redentor? Ele fala isso na biografia dele. Foi ele quem grampeou a Dilma e tal. Como assim? Não, Obama não. Obama é Nobel. Ele seria incapaz de ato tão vil. Axé Obama. Axé Obama. E Kamala também, né? Não podemos esquecer da Kamala. Beleza, vamos para a nossa pergunta de hoje. E a pergunta é a seguinte, meus amigos. Tivemos a eleição aí dos Estados Unidos, da presidência dos Estados Unidos, e vocês já sabem que 40% do público feminino votou no Homem Laranja, né? O Homem Laranja recebeu 40% do voto feminino. A pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte. Desse voto feminino, quantos por cento representam o voto das mulheres negras norte-americanas? Quer falar? 14%. Negras norte-americanas? 14%. Sim. 32%. 9%. A gente vai... O critério pode ser por aproximação? Aproximação. Sim. Pronto. Que rufem os tambores. A pessoa que mais se aproximou da porcentagem de mulheres negras votando em Trump foi Cléber Roberto. 7% das mulheres negras norte-americanas votou no Homem Laranja. E ganhou uma cartolina em branco.
Eu fiz esse chute mesmo, por causa de todas as restrições que tiveram nessa eleição dos Estados Unidos. E, aliás, a gente tem que lembrar bem que lá o voto não é para todos não, viu? O pessoal pensa, qualquer pessoa tem direito a voto nos Estados Unidos? Nananina, não. Na Carolina mesmo, acho que é Carolina do Sul, a pessoa tinha que votar, tinha que anexar seu documento registrado em cartório. Ou seja, já começou a eliminar um monte de pessoas. Vários estados, do nada, cancelaram títulos eleitorais, porque cada estado pode fazer o que quiser, né? Foi Carolina do Norte que fez isso. A pessoa tinha que pegar a cédula eleitoral, botar a identidade, reconhecido firma, com a assinatura de 2 testemunhas. Como assim, Kleber? A maior democracia do mundo não faria isso. Jamais eles fariam isso. Isso. E um detalhe é que no Texas, eu me baseei isso por causa do Texas, que no Texas eles aboliram a carteira de estudante para seu documento para poder votar e deixaram só o porte de arma. E um outro documento aceito era a carteira de motorista. E aí foi o que eu pensei, cerca de 30% dos negros não têm a carteira de habilitação, ou seja, 30% dos negros texanos não puderam votar. E algo importante também que eu queria falar é que nesse exato momento, enquanto a gente grava esse podcast, existem pessoas nos Estados Unidos contando ainda cédulas de voto, porque a eleição ainda não foi finalizada. Grande democracia, parabéns. O meme americano, o meme da eleição americana a eleição, você poder ganhar a eleição igual a telecena, né? Você pode ganhar com mais ou menos pontos, dependendo do que você realizar lá. Eu acho esse meme maravilhoso. Gente, eles publicam, não sei se vocês viram na terça-feira, na hora que eu acho que estava assistindo Globo News, alguma coisa assim, na hora que passou, que fecharam a primeira cidade, contou os votos. Cara, eles publicando assim com cartolina, a cartolina que o Kleber vai dar de presente. A cartolina, assim, os dois empatados. É desesperador, gente. Muito bom. A maior democracia do mundo, né? Segundo a Globo News. A maior democracia do mundo. Nossa. Que muita gente não pode votar. Vamos para as indicações, amigos. Tem curiosidade da noite. Felipe Monsanto, Catiane Bispo. Vou botar Kleber na roda, ele deve saber, não sei. Curiosidade da noite. Se souberem, digam. Vocês sabem que nos Estados Unidos nós temos 2 partidos principais, né? Sim! Vamos lá, amigos. Felipe, cemitério maldito não, tá? Por favor. Eu só tô falando sim. Eu tô sendo censurado. Isso é um podcast, você precisa falar. Não basta balançar a cabeça. 2 partidos querendo a mesma merda de todo o planeta Terra. Isso, são os democratas da República. Né? Você sabe qual é o símbolo de cada um deles? A Catiane tá me chamando de falso aqui no chat. Exposed aqui. Me chamando de... Um é um hipopótamo, não sei se é um hipopótamo, é um elefantezinho e o outro é uma águia. Republicanos que é o elefante, né? Agora o dos democratas eu não sei. É o burro. É uma águia dos republicanos. É o burro. É um burro que é típico deles. O burro e o elefante. É burro mesmo? É um burro. É um burro. Chocado. Agora, por que cargas d'água esses 2 animais? Não sei. Não sei. Nossa, eu tô vendo aqui as ilustrações. Lá, ela... Agora não tô censurando. Eu tô pesquisando. Que brega. Eles conseguem superar em breguice. Não, eu tô olhando a imagem. O Felipe está levantando a famosa lei Felipe Monsanto. Eu quero censurar. Censura aqui também. Não, que brega. Não, norte-americanos, eles gostam de ser bregas. Que horrível. Sabe? A crise também. Mas eu esqueci.
Eu esqueci, eu tinha até visto, mas não lembro, realmente. O Catiane, a lei Felipe Monsanto proíbe que membros da bancada pesquisem. Tô aqui, ó, tô aqui. Eu vou até abrir minha câmera. O que também é uma injustiça que eu nunca fiz uma pesquisa assim, tá? Não, Felipe, ó, não vamos entrar nesse. O inquérito já foi fechado. Ó, o inquérito já foi fechado, o processo já foi, você já recebeu sua punição. Entendeu? É uma injustiça. Sempre ele, sempre ele. Não reabra seu processo, que os nossos advogados vão cair em cima de você. Sim, por que o burro e por que o elefante, né? E vamos lá para essa história desses dois mascotes. Esses dois mascotes, eles vão nascer no século XIX, sabe? Tem a ver com o cartunista, o Thomas Nast. Ele vai popularizar o uso desses animais. Inclusive, é um cartoon dele que vai eternizar e cristalizar esses dois animais para cada partido. O burro é um apelido jocoso que foi dado ao Andrew Jackson, que era candidato democrata em 1828. Ele tinha um viés um tanto populista e tal, e ele era chamado pelos seus críticos de Jackass. Jackass, em inglês, é algo como otário, idiota, burro. E aí pegaram burrinho e associaram ao Jackass, o Andrew Jackson, né? E aí o Andrew Jackson, ao invés de ficar chateado com a brincadeira, resolveu incorporar o bichinho à sua campanha. Então ele transformou o burro, o Jackass, em seu símbolo da eleição. E, salvo engano, o Andrew Jackson ganhou, viu, a eleição. Ele foi vitorioso. O elefante, ele apareceu em 1864. Ele fez parte da campanha do Abraham Lincoln, né? Tinha um jornal na época chamado Pai Abraão, né, que mostrou esse elefante na sua página principal, na sua página inicial, né? Eu não sei como é que se chama mais. A primeira página de um jornal chama-se como manchete. A manchete é uma coisa velha, né? Nossa Senhora! Voltei agora, eu senti a poeira subir aqui. A manchete do jornal era um elefante celebrando a vitória na Guerra Civil da parte democrata ligada da parte democrata não, ligada aos estados do norte, aonde o Abraham Lincoln era presidente, né? E no jornal colocou-se uma matéria: olha o elefante, see the elephant. E esse elefante estava lá comemorando a vitória na Guerra Civil. Aos poucos, esse elefante ele passou a simbolizar esses estados vitoriosos, e especialmente o Abraham Lincoln. E o Abraham Lincoln era do Partido Republicano. E aí vem outro dado interessante. Os republicanos, eles eram abolicionistas. E os democratas eram escravagistas. E hoje a gente vê eles ocupando lados opostos, sendo os democratas os mais liberais e os republicanos os mais reacionários. O Kleber caiu, não sei o que aconteceu. Mas vamos continuando aqui. E aí esse cartunista Thomas Nast, ele resolveu cristalizar esses dois animais. E ele vai colocar os dois, né? Um representando o elefante, representando o Partido dos Republicanos, e o jeguinho lá representando o Partido Democrata. É isso. E isso persiste até hoje. Os dois animais. Felipe, é um podcast. Manifeste-se através de áudios. Eu sou censurado sempre nesse lugar. Não, eu tava batendo palminha, dando assim, legal, gostei, eu não sabia dessa. Ai, não, ele tinha que vir com essa mesmo. E é isso, as indicações são um oferecimento aos nossos apoiadores. Catiane está mostrando. Gente, Catiane Catiane, ela me agride nos bastidores, ela tá mostrando imagem. Tô tirando prints para postar depois nas redes sociais para mostrar para todo mundo como eu sou ofendido aqui
Eu sou agredido pela Catiane e tal. Nossa, ele é o bom santo mesmo, né? Nossa, mas eu não sabia sobre essa história. Eu sabia que o dos republicanos era o elefante, mas não sabia o porquê. É isso. Oferecimento aos nossos apoiadores. O dia de hoje é de Felipe, é isso? Ou de Kleber? De Kleber. É meu. Hoje é Deixa eu só fazer uma menção honrosa aqui. Tá? Primeiro, menção honrosa ao querido Flávio, professor Flávio do IFAL Campus Murici, que me encontrou hoje lá na sala dos professores, a gente conversou. E Flávio mandou um abraço para todos vocês, disse que é ouvinte e que vai renovar o apoio em breve. É porque ele estava adoentado e aí não sabe o que aconteceu, o cartão teve um problema e o apoio dele não está mais funcionando, mas ele disse que vai retornar. Inclusive, gostaria de colaborar com mais. Então é isso, mandou um abraço para vocês. Obrigado, Flávio. Conte com a gente. Isso. Boa, Flávio. Valeu, Flávio. Doante. Sempre presente, né? E o querido Jorge Caldas Filho. Jorge Caldas, você que nos ouve lá na Aurelo. Um grande abraço. O Jorge renovou seu apoio mensal na Aurelo. Então, bem-vindo de volta. A casa é sua, como sempre. Valeu, Jorge. Por esse aplicativo, né? Que é bem fácil de utilizar. Valeu, Jorge. E vamos mandar aqui um muito obrigado, um abraço afetuoso para todos os apoiadores que acreditam aqui no Historiante e fazem o seu apoio. Que vocês podem achar que é um valor, sim, pequeno, irrisório, mas para a gente faz muita diferença. Então a gente manda um abraço a todos e todas. Um muito obrigado, agradecemos enormemente o apoio. E hoje o oferecimento das indicações dessa semana vão para Cibele de Oliveira Schneider e Arley Barros. Para vocês e para todos apoiadores do Historiante, um muito obrigado. Posso começar? O que é isso que tá rolando aí no... Bullying! O nome disso é bullying. A Valesca diria que é recalque. É isso, boss, que tá rolando aqui. Só pra sinalizado que vai ter gente que vai virar figurinha aí daqui a pouco. Jamais tolerarei. Vocês estão vendo, né? É bom que tá sendo gravado isso aqui, porque eu tenho provas quando o processo rolar. Tô registrando já aqui. Bem, vou começar aqui com as indicações e vou indicar o livro aqui da editora parceira do Historiante, editora Contexto, que é o livro Estados Unidos no século XX, de Flávio Limon Sick. E esse livro ele vai abordar essa história dos Estados Unidos no século XX, lógico. E é um livro que é uma leitura bem fácil e bem prazerosa. E ele vai abordar vários aspectos que fizeram, digamos, a história norte-americana, no caso estadunidense, durante o século passado, indo desde, por exemplo, suas missões espaciais, no caso a missão Apollo, questão das guerras, das bombas como Hiroshima e Nagasaki, ou da guerra do Vietnã, o Ku Klux Klan, a luta pelos direitos civis, a sua expansão aí dentro do mercado cultural, com o jazz, o country, e também sua expansão industrial, como, por exemplo, comentários sobre o Vale do Silício, o fast food e a internet. Ou seja, é um livro que vai abordar vários aspectos aí dentro do cenário da história norte-americana no século XX. O livro é Estados Unidos no século XX, de Flávio Limon Sick, que você pode adquirir diretamente lá no site da editora Contexto. Agradecemos aí a editora Contexto por esse grande livro que é referência. Vale muito a pena para você que estuda sobre história contemporânea ter aí esse livro em sua estante. E como indicações musicais, eu vou colocar aqui as músicas Drop of Doom, Sepultura. Olha, uma baladinha leva aí do thrash death do Sepultura aí antigo para você. E aí vou acalmar um pouquinho com um pouco de folk metal da banda mineira Tuatha Dé Danann, com a música The Dance of the Little Ones, que são as minhas indicações musicais para vocês. Isso é porque criticaram ele.
Então hoje ele manda uma musiquinha mais sucesso, mais tranquila, né, Kleber? Eu sofri bullying porque eu indiquei músicas de pop rock, aí eu não gostei do bullying, aí vim aqui com baladas românticas do Sepultura. Não, mas se viemos e convenhamos, foi bizarro, né? Todo mundo achou estranho. Ninguém achou normal aquilo ali. E ainda fui taxado de que eu sempre sou culpado do negócio, né? Que eu tava sendo taxado de que eu tinha colocado minhas indicações no lugar errado. Semana que vem eu vou vir com death metal, só de ruim. Causar estranhamento. Então acho que eu vou pegar esse gancho, eu vou fazer as minhas indicações. Hoje eu vou fazer, na última indicação eu falei de livros, hoje eu vou para algo mais rápido, né? Vou para indicação de 2 filmes. Estou muito na linha do entretenimento hoje mesmo. Vou fazer indicação aqui. Eu não é por nada, mas acho que o Felipe Bonsanto acabou de apagar as minhas indicações aqui, que eu coloquei no roteiro. Quero que fique registrado isso também. A primeira indicação é o Fantasma Woke. Ô, Felipe, você tá com o que hoje, hein, cara? Vocês estão vendo? Você está sob efeito de forte psicotrópico? Deixa ele, eu tô de olho nele. Ai, não, eu não tô não, gente. Eu não fiz. Não é a primeira vez que isso acontece. Quero deixar registrado, mas eu tenho aqui a minha colinha. Sou uma mulher precavida. Aqui, ó. Primeiro filme que eu vou indicar os dois estão disponíveis no Prime Video, né? Então, a primeira indicação que eu quero deixar aqui é O Pior Vizinho do Mundo, que é um filme bem legal, bem na linha comédia mesmo, assim, drama misturado com comédia. É um filme mais levinho, assim, para assistir, mas não promete nada, entrega tudo. E o segundo filme que eu quero é um documentário, né? Eu gosto muito de documentário. Sou bem suspeita para falar, mas a gente está falando de Estados Unidos hoje, então eu vou deixar aqui uma recomendação para conhecer um pouquinho mais sobre Islã, né? Islã. Então, é um documentário chamado Um Dia no Haram. Fala um pouquinho sobre Meca, né, sobre como é a peregrinação até Meca, como é que funciona toda a administração, como é que eles fazem toda a preparação para receber milhões de pessoas nesse período. É muito legal, bem interessante. Então vou deixar aqui essa recomendação. Então, Um Dia no Haram e O Pior Vizinho do Mundo, todos disponíveis no Prime. E de música eu vou deixar duas. A gente tá falando da classe trabalhadora, eu vou falar de duas músicas, né? Tô muito no samba e no pagode essa semana, então eu vou deixar aqui como recomendação Ratatouille do Zeca Pagodinho, que é uma música muito divertida, bem legal, tem um som bem alegre, bem divertido, dá pra ir pra ouvir. Se vocês querem indicações de música, coloque um sambinha pra fazer a faxina da semana, que é sucesso, indicação própria. E a segunda é Trabalhador, do Seu Jorge, que também é uma música bem legal, tem uma levada bem alegre, bem divertida também. Então eu vou deixar essas duas indicações aqui hoje. Vou fazer as minhas. Falta o Felipe ainda, né? Também? Vou fazer as minhas de livros sobre os Estados Unidos. Eu sugiro um que já é um pouco antigo, mas ele é bom. É o livro do Leandro Carnal, A História dos Estados Unidos. O Leandro Carnal, antes dele virar estrela, ele era historiador dos bons. Assim, fantástico, sabe? A carreira dele dentro da história é uma carreira muito bonita, com contribuições muito boas. Dentre elas, esse livro, que não é um livro extenso, é um livro curto, que ele fez pensando nos seus alunos mesmo. Ele escreveu esse livro pensando na formação dos seus alunos. Na parte de história contemporânea, ele queria fornecer algum material base para os alunos lerem, né? E ele pesquisou e escreveu. Então é um livro muito bom que fala sobre esse processo de construção e formação dos Estados Unidos, né? Suas bases ideológicas, das relações estabelecidas do ponto de vista da política,
a construção e a fabricação dos Estados Unidos. É um livro muito interessante, muito bom. E para entretenimento, né, eu assisti o filme A Substância, que tem a Demi Moore, né, e aquela atriz mais jovem, que eu esqueci o nome dela. Jesus, quem souber, diga, viu? E aí... Cara, é um filme perturbador, é um filme de horror, com Dennis Quaid também, e que é uma grande crítica à questão da formulação dos padrões estéticos, da imposição desses padrões sobre as pessoas. E também uma reflexão sobre, bom, para sermos jovens, se queremos ser jovens para sempre, vale tudo? É válido fazer de tudo, inclusive acordo com o capeta, para você ser jovem eternamente? Enfim, entre outras várias discussões, questões que eu achei bastante pertinentes. E quem assistiu foi Lídia Verônica, mas eu estava do lado dela escrevendo e um olho na escrita e um olho na tela. E eu acompanhei o filme praticamente inteiro. Então, assim, quem for assistir e tiver estômago fraco, sugiro que coma antes ou não coma. Fique de barriga vazia, mas não coma durante. Porque é um filme nojento. Extremamente nojento, né? Então, são recursos até que me lembraram aqueles filmes dos anos 80, com aqueles efeitos especiais bem rústicos, gosmentos e nojentos e tal. É isso, cara. Então, cuidado. Tenha bastante cuidado. Tem um filme A Noite dos Mortos-Vivos, eu acho, que é bem nojento. É tipo isso, tá? O Kleber escreveu aqui, vocês esquecem que esse podcast é de áudio, né? O Kleber escreveu Bolsonaro comendo farofa. É nesse nível, cara. Eu acho que não chega a bater o Bolsonaro comendo farofa, mas é nessa mesma pegada aí. E para nossa playlist eu coloquei duas músicas em espanhol. El Tiempo Está Después, de Jorge Drexler e Luciano Supervielle. Quem me conhece sabe que eu gosto de Jorge Drexler. Fui a um show dele em Salvador com Lídia Verônica. O show lá em Salvador, o desgraçado colocou uma projeção na tela de um círculo bastante curioso. E esse círculo ele se movia com listras, né, que passavam no meio dele. Daqui a pouco ele explica. Ele queria simular que nós estávamos dentro de um violão. E ele conseguiu. Desgraçado fez com que a gente se sentisse dentro de um violão enquanto ele estava tocando. E foi um filme fantástico, marcou as nossas vidas. E essa música é muito bonita. E a outra música é de Camila Butch, chama Todo el Día Loca. Então, para você curtir as músicas latino-americanas neste fim de semana, é isso aí, curta enquanto faz os seus afazeres domésticos, como todos nós fazemos, né? Todo trabalhador final de semana está trabalhando em casa. É isso. Vai, Felipe. Eu vou fazer as minhas indicações aqui. Com medo do futuro e tentando sentir alguma célula de serotonina assim percorrendo pelo sangue. Eu assisti essa semana um filme que eu assisti há um tempinho atrás. Ele já foi indicado a um filme alemão, indicado a melhor filme internacional no Oscar. Tatiane tá me bulinando aqui, gente. Chamado Dias Perfeitos. Ele tá na Amazon. Ele conta a história de um senhor que tem meia idade, mais para terceira idade, que ele vive na simplicidade e ele é feliz dessa forma. E ele traz muitas reflexões a respeito do ser, né? Do que a gente é, de como a gente é construído, né? Do que a gente é construído e do que realmente importa. É um filme muito bonitinho, ele é bem, eu acho ele bem reflexivo, mas ele é muito bonito. Eu gosto bastante desse filme, tá? E de música, essa semana eu tava no Uber
E eu escutei uma música que me marcou muito na época da faculdade. É uma música do Michael Bublé, que ele fala sobre encontrar um grande amor, alguma coisa assim. Eu escutei essa música no Uber e essa semana eu voltei a escutá-la. Tinha bastante tempo que eu não escutava. Chama Haven't Met You Yet. É uma baladinha, é muito gostosinha a música, me remeteu a momentos bons assim, eu gosto bastante dela. E eu tenho voltado muito para o pop rock nacional dos anos 80, anos 90, que a Tiane tá assim, nossa. Nossa, sério, a gente nem sabia, Felipe. Que surpresa. Eu tenho voltado muito. É muito uma base que eu recebi da minha mãe. Minha mãe escutava muito. Que é a Francesa, da Marina Lima. Eu gosto muito dessa música. Essa música me remete muito à minha mãe, então eu escutei bastante essa música durante essa semana e fica aí de indicação para o final de semana de vocês. Beleza, e com isso chegamos ao final de mais um episódio aqui. Amigos e amigas, abemos podcast. Abemos podcast, subiu fumaça branca. Meu Deus, cemitério maldito, por que tu me persegues? Eu vou pedir alguma editora que mande pra gente exemplares de Stephen King, cara, de Cemitério Maldito. Precisamos fazer um episódio sobre Cemitério Maldito aqui, pra ver se exorciza, né? Eu queria agradecer a você que nos ouviu. O Pablo aqui da qualquer dia desse gritando, ressuscita! Pois é, fazer uma... Como é que diz? Estilo capeta da pessoa? Exorcismo. Vamos fazer um exorcismo aqui, ritual de exorcismo. Eu nem posso falar essas coisas, eu estou sozinho em casa, a casa é grande, eu estou com medo. E eu quero fazer um comentário a respeito disso. Eu quero fazer um comentário a respeito disso. Eu moro sozinho e eu tô observando o Pablo no episódio inteiro, olhando pra trás. Ele mexe. Porra, bicho, é o caralho da gata aqui, velho, fazendo uns barulhos estranhos do caralho. Ela fez um barulho agora, eu fui ali, eu pensei que alguém tinha caído aqui dentro, velho. Você não sozinho. A filha da puta está mexendo numa porra de uma caixa. Eu vou jogar ela na rua. Você não está sozinho, aí que tá. Quem tá junto com você é o fantasma do comunismo. O fantasma Woke agora. Eu ficava olhando pra trás ali, caçando alguma coisa. Eu tive uma hora, tá chovendo muito aqui, tem um monte de árvore aqui perto de casa, tá batendo. Teve uma hora que eu até peguei e falei assim, gente, eu vi ele olhando pra trás, rolou um barulho aqui, eu tive que olhar também, eu peguei e falei assim, meu Deus. Eu vou fazer o que? A porra da gata fez um barulho. Eu vou dormir e essa desgraçada vai fazer alguma miséria aqui e eu vou acordar assustado. Já sei disso. Enfim, obrigado a você que nos ouviu até agora, você que aturou o Cemitério Maldito até agora, você que ouve a cada episódio até o final com os fones de ouvido aí. Eu queria agradecer muito, porque é para você que nós produzimos conteúdo aqui a cada semana, tá? Então, se a gente tá aqui, faça chuva, faça sol, a ferro e fogo, é porque nós queremos levar a você o melhor conteúdo possível. E é isso, e no 3, vamos dar o nosso tchau coletivo. Vamos lá, Cemitério Maldito! Vamos lá, no 3. 1, 2, 3, tchau! Tchau! Ó o Kleber! E morreu. No céu tem pão. Nossas esperanças morreram. Vocês são.